Classificação de medicamentos. No Brasil, os medicamentos podem ser classificados em medicamentos alopáticos, que são a maioria, medicamentos homeopáticos e medicamentos fitoterápicos. A grande maioria dos medicamentos disponíveis em uma farmácia são os chamados alopáticos. Em seguida, abordaremos os detalhes que caracterizam cada tipo de medicamento, pois é muito importante que você saiba reconhecer as diferenças entre os produtos farmacêuticos com ação farmacológica que podem ser dispensados em uma farmácia. Primeiro, vamos diferenciar os medicamentos fitoterápicos dos medicamentos homeopáticos. Para ser considerado um medicamento fitoterápico, um medicamento deve ter apenas substâncias de origem vegetal como ingredientes ativos, mas apenas se estes não forem encontrados como compostos isolados. Assim, um medicamento fitoterápico não pode conter drogas de origem animal ou mineral, muito menos sintéticas. E a simples presença de uma única droga isolada, mesmo que tenha sido extraída de uma planta, descaracteriza o produto como fitoterápico. Quanto aos medicamentos homeopáticos, eles seguem os pressupostos da homeopatia, um sistema médico que surgiu há 200 anos. E há 200 anos causa polêmica. Para analisar a questão, é necessário um conhecimento prévio sobre sua origem, seus princípios e seus medicamentos. Tudo começou com o médico alemão Samuel Hahnemann, que viveu entre 1755 e 1843. Descrente das práticas médicas de sua época, como sangrias e uso de purgantes, ambos para limpar o paciente, Hahnemann desenvolveu um sistema médico inovador, baseado em vários princípios que teriam como objetivo final o indivíduo. Este novo sistema ficou conhecido como homeopatia, e toda a sua filosofia está descrita no Organon, obra escrita por Hahnemann, com a primeira edição em 1810. O primeiro e principal princípio homeopático é o princípio da cura pelo semelhante, que, aliás, deu o nome à homeopatia. Segundo este princípio, a mesma substância que causa uma doença no homem é capaz de eliminar essa condição patológica quando administrada ao doente. Mas como uma substância que causa uma doença não vai agravar a saúde do paciente e, além disso, vai conseguir trazer a cura para o seu mal? É aí que entra outro princípio, o princípio das doses infinitesimais, ou seja, doses muito, muito pequenas. Se você acha estranho usar uma dose muito baixa, ainda resta uma explicação adicional, esta referente ao método de preparo do medicamento homeopático. Todo medicamento homeopático deve ser produzido seguindo as regras da edição atual da Farmacopeia Homeopática Brasileira, que recomenda que o produto final seja um medicamento dinamizado. Tudo começa com a matéria-prima, que pode ser de origem vegetal, animal ou mineral. Como um medicamento deve conter quantidades muito pequenas da droga inicial, ou seja, doses infinitesimais, várias diluições devem ocorrer. As 3 escalas de diluição mais utilizadas são a decimal, a centesimal e a 50 milesimal, ou seja, o medicamento será diluído 1 para 10, 1 para 100 ou 1 para 50 mil. Para cada diluição, o medicamento deve ser dinamizado. A dinamização é um processo que consiste em triturações sucessivas, no caso de substâncias no estado sólido, ou sucções, no caso de substâncias no estado líquido. Assim, embora o medicamento esteja muito diluído, ele é dinamizado, o que em outras palavras significa que a energia curativa da substância original foi liberada para o medicamento pelo movimento mecânico proporcionado pela trituração ou sucção. Como o medicamento homeopático, segundo a própria homeopatia, demora para começar a fazer efeito, nos casos de maior urgência, onde o perigo de vida e a morte iminente não dão tempo para a ação de um medicamento homeopático. Outras estratégias terapêuticas devem ser utilizadas. No Brasil, a homeopatia chegou na década de 1840. Desde então, muita discussão tem ocorrido sobre sua real eficácia no controle de diferentes doenças. No entanto, a homeopatia foi reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina em 1980,
Os conselhos de medicina veterinária e farmácia também a consideram como prática autorizada entre seus profissionais. Mas afinal, a homeopatia funciona ou não funciona? Até o momento, não há evidências científicas conclusivas de que este sistema médico seja eficaz, assim como também não há provas cabais de que não funcione. Independentemente de ser a favor ou contra a homeopatia, o balconista da farmácia precisa saber identificar um medicamento homeopático, pois são produtos que recebem autorização da Anvisa para comercialização, apesar de existirem poucos representantes disponíveis em farmácias. Um ponto que deve ser esclarecido em relação aos medicamentos fitoterápicos e homeopáticos diz respeito à segurança desses produtos. O que muita gente ouve é que os fitoterápicos ou homeopáticos são isentos de risco porque são naturais, mas isso não é verdade. A possibilidade de efeitos adversos, intoxicações por sobredosagem e interação com outros medicamentos não é exclusiva dos produtos alopáticos. Qualquer medicamento, seja de origem sintética, vegetal ou homeopática, apresenta riscos inerentes ao seu uso. E, finalmente, os medicamentos alopáticos são aqueles que não são nem fitoterápicos nem homeopáticos. O que os caracteriza é o fato de apresentarem como princípios ativos substâncias sintéticas ou semissintéticas ou mesmo naturais, mas na forma de compostos isolados, em associação ou não. Como os medicamentos alopáticos representam a maior parte das vendas em uma farmácia, uma subdivisão adicional desses produtos é necessária: medicamentos de referência, medicamentos fitoterápicos e medicamentos homeopáticos. O medicamento de referência é um medicamento inovador, ou seja, um novo medicamento. A indústria farmacêutica gasta mais de 10 anos em pesquisas que consomem milhões de dólares para o desenvolvimento de um único medicamento. Protegido por leis de propriedade industrial e inovação, todo novo produto farmacêutico é patenteado, o que permite à indústria detentora do registro de patente explorar comercialmente o medicamento inovador por 20 anos. Após o vencimento da patente, outras indústrias farmacêuticas podem copiar a fórmula de um medicamento inovador, que agora passa a ser chamado de medicamento de referência, pois é a referência para a cópia. O medicamento copiado pode ser um medicamento similar ou um medicamento genérico. Mas qual a diferença entre um medicamento de referência, um similar e um genérico? O medicamento de referência, como já mencionado, é o medicamento inovador que começa a ser copiado. O medicamento similar é um equivalente farmacêutico ao de referência. Equivalência farmacêutica é uma propriedade que garante que dois produtos tenham a mesma droga, na mesma quantidade ou concentração por unidade posológica e sejam apresentados na mesma forma farmacêutica. Por exemplo, se o medicamento de referência tiver 50 mg da droga X por comprimido, um equivalente farmacêutico terá essas mesmas características. O que pode diferir é a natureza dos recipientes, ou seja, todas as outras substâncias que entram na composição de um medicamento, mas que não têm atividade farmacológica, apenas contribuem para aspectos farmacêuticos da composição. Para os medicamentos genéricos, além da equivalência farmacêutica, é necessária a comprovação da equivalência biológica, também chamada de bioequivalência, que consiste na constatação de que dois medicamentos têm o mesmo perfil de absorção, o que em teoria é um requisito para o mesmo efeito terapêutico. Em resumo, o que difere um medicamento similar de um genérico é o fato de o similar apenas comprovar a equivalência farmacêutica. Já para os genéricos, há a necessidade de garantir também a bioequivalência, um parâmetro que garante a intercambiabilidade entre medicamentos de referência e genéricos. Mas você pode estar se perguntando se dois produtos têm a mesma droga, na mesma quantidade e na mesma forma farmacêutica, o efeito não será o mesmo. A resposta é não necessariamente. O simples fato de ser a mesma coisa não garante fazer a mesma coisa. Um exemplo prático ilustra a questão bem. Um cliente de uma farmácia relatou que viu o comprimido que havia ingerido anteriormente em suas fezes. Sim, é exatamente isso que você acabou de ler, nas fezes.
Devido a algum problema, provavelmente relacionado ao método usado na tecnologia de fabricação do comprimido, um defeito impediu que ele se desintegrasse no estômago, liberando a droga para absorção. Se o comprimido foi encontrado nas fezes, é porque a droga não foi absorvida e o efeito não ocorreu. Portanto, apenas o medicamento genérico é intercambiável com o medicamento de referência, pois, além da comprovada equivalência farmacêutica, ele precisa comprovar ser bioequivalente. No entanto, a diferença entre genérico e similar, a partir de 2014, será apenas no nome de cada produto. O similar sempre identificado por um nome comercial e o genérico apenas pelo nome da droga, o nome genérico. Isso ocorre devido à exigência de que todos os medicamentos não inovadores, sejam similares ou genéricos, comprovem ser bioequivalentes ao medicamento de referência correspondente. Essa exigência está em vigor desde 2003, mas seguiu uma ordem de prioridade, inicialmente cobrindo produtos considerados de maior risco, como antibióticos, antineoplásicos e antirretrovirais. Hoje, para identificar facilmente um medicamento genérico, basta verificar se a embalagem externa contém a inscrição medicamento genérico, além de uma letra G maiúscula, dentro de uma faixa amarela. Outra classificação de medicamentos leva em conta o efeito principal pelo qual são utilizados terapeuticamente. O objetivo deste capítulo está longe de esgotar o assunto, pois esta seria uma tarefa para milhares de páginas. No entanto, passaremos algumas informações básicas sobre as principais classes de medicamentos disponíveis nas farmácias do Brasil. É importante lembrar que o balconista da farmácia não indica medicamentos aos clientes, apenas os entrega juntamente com informações sobre o modo correto de uso. Apenas o médico e o cirurgião dentista são qualificados e autorizados por lei a prescrever medicamentos. E os farmacêuticos também podem indicar medicamentos, desde que não sejam medicamentos controlados para os pacientes.